Então, o foco principal para hoje aqui é o treinamento de força na hipertensão, obesidade e diabetes. Então, como eu falei, vou fazer só uma rápida minha apresentação e já começar propriamente aí no conteúdo. Eu já trabalho na educação física na USP, no INCOR, realizando avaliação cardiopulmonar e ergométrica, faço as avaliações, a nossa equipe, junto com os cardiologistas, e a prescrição do treinamento físico. Então é importante você que é fisiologista entender dessa avaliação e dessa prescrição, tanto para o treino aeróbio, principalmente que é o foco de hoje, para o treino resistido. Então, vamos focar no treino resistido para essas populações especiais. Sintam-se à vontade aí também para estar perguntando, ou no final, as perguntas também. E eu vou focar nessa primeira parte, nessa parte hemodinâmica do treino de força, como relacionar e ter essa segurança relacionando a frequência cardíaca, pressão arterial, duplo produto, essas variáveis importantes. É claro, o nosso cliente quer melhorar resistência muscular, potência, quer ganhar hipertrofia e força máxima, mas como se comporta aí frequência cardíaca, pressão arterial, duplo produto, isquemia, positivação, tudo isso é muito importante, não só analisar o ser humano pela parte muscular, mas também a parte cardiovascular, respiratória e metabólica. Então, inicialmente, vamos tentar ver uma visão, visualizar o ser humano no treinamento, na avaliação e na prescrição, no aeróbio, mas hoje focando no resistido, no mínimo, meus amigos, em 4 variáveis, que é o muscular, o cardiovascular, o respiratório e o metabólico. Profissionais de excelência, profissionais de alto nível, como é o caso de vocês, tem que ser essa visão contextual do aluno, do cliente. Claro, a resposta muscular vai melhorando, mas como que a resposta hemodinâmica tem que estar estável? Para um dia, por exemplo, o seu cliente, independente da idade, ter um AVC, que é o derrame, um acidente vascular cerebral, um derrame, uma isquemia, uma angina fazendo supino, leg press. Isso é comum muitas vezes, não é tão raro assim, nós vemos aqui na USP, no INCOR, nem pessoas jovens. Então você tem o seu cliente, um atleta ou praticante de academia, que muitas vezes começa a ter sintomas na hora que faz o supino, supino reto, supino inclinado, leg press. Como avaliar essas pessoas e treinar com segurança? Vocês visualizam sempre, algumas chamadas aí na mídia, o indivíduo estava na academia, teve morte súbita. Será que realmente essa morte precisou acontecer, precisava ter acontecido ou poderia ter sido evitado? Tudo bem, isso que nós comentaremos aqui no curso. Rapidamente, só para comentar, tem o meu livro aqui, que é Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico. Foi lançado agora há pouco, 2 anos atrás, em 2018, que, claro, foca provas de campo, ergometria e avaliação cardiopulmonar. O treino aeróbio, o treinamento intervalado para condicionamento físico e emagrecimento. E eu preparei um e-book, nós preparamos, com 50 páginas, que vocês vão ganhar de brinde também um livro, um e-book sobre treinamento aeróbio. Porque mesmo o seu cliente que realiza o resistido, precisa saber como realizar o aeróbio, principalmente se ele quer melhorar mais ainda a parte cardiovascular, respiratória e metabólica, conciliando com o treinamento resistido. Tem planilhas de treinamento para condicionamento e emagrecimento. Tem um e-book de presente para vocês com 50 páginas de treinamento aeróbio. Mas é um e-book um pouco diferente. Por quê? Porque tem testes, como você avaliar, como você prescrever, prescrição intervalado e o gabarito, os resultados. Tem planilhas, tudo para você praticar o treinamento físico aeróbio também. Meus amigos, para começar, a primeira referência importante aqui de hoje é o Guidelines, as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Então, tudo que eu vou comentar aqui na nossa apresentação aqui de hoje, basicamente é coerente com a fisiologia e com as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva. A 10ª edição, que foi lançada em 2017. Então, essa é a referência, o pilar principal da nossa apresentação de hoje. Então, você precisa ter acesso a esse livro, a essa referência. Claro, tem edições anteriores também, mas essa é a mais atual. Mudou pouco? Mudou, e eu vou comentar aqui hoje da prescrição, nem tanto do aeróbio, mas o foco aqui é do resistido. O que as diretrizes recomendam para essas populações especiais? Eu vou comentar de 2002, 2009 e agora 2017. O que foi mudando na prescrição do treinamento resistido para essas populações? O que é recomendado? O que é visto na prática com a gente aqui na USP, no INCOR, a evolução dos nossos pacientes de 15, 18, 20 anos até mais de 90. Essa é a nossa experiência, eu já estou aqui há mais de 26 para 27 anos, coerente com a fisiologia,
com guidelines e com a nossa realidade. Tudo bem? Essa é a referência principal. E basicamente também é só uma apresentação, sempre geralmente nas minhas telas, professor Thiago também, dos nossos cursos presenciais, sempre geralmente tem a referência aqui embaixo, né? Então, essa referência também do Colégio Americano de Medicina Esportiva, vocês podem observar aqui, de 2009, é o que tem de mais recente sobre o treinamento resistido. Eu comentei anteriormente de 2017, que fala de uma maneira geral, inclusive do aeróbio. Mas as principais diretrizes, né, do American College, do treinamento resistido, estão em 2009. 2017 são citadas, mas foram criadas e estabelecidas em 2009. Então, essa é a principal aqui referência também da nossa apresentação aqui de hoje. Gostaria também de comentar uma outra referência importante aqui, uma entidade muito importante aqui, que é o Circulation, da American Heart Association. Como nós falamos, a nossa apresentação vai ser referenciada aí pelos guidelines, pelas diretrizes, isso que um profissional de excelência tem que se basear em diretrizes internacionais, entender a fisiologia, como nós vamos comentar aqui hoje, mas também ter uma fundamentação. Da mesma maneira que o médico, o engenheiro, o arquiteto precisa entender os conceitos, mas precisa ter um embasamento acadêmico científico. Então, aqui é importante também o Circulation da American Heart, condicionamento físico, emagrecimento, conciliando aí com a parte muscular. Tem aqui, novamente, uma outra referência, são de 2011 e 2007, que são atuais. Como trabalhar com essas populações especiais. Não só os saudáveis, não só os atletas, mas também os hipertensos, obesos e diabéticos também. Então, essas são as referências principais para a gente poder estudar fisiologia e quando alguém vier argumentar, um outro profissional ou um seu paciente, um seu cliente, você explicar de uma maneira que ele possa entender a fisiologia, mas também ter esse embasamento. E aqui eu gostaria de apresentar para vocês, para quem não conhece ainda, de 1997. Essa é a primeira e única, né, o primeiro e único consenso nacional de reabilitação cardiovascular. Então, em 97, eu já estava lá trabalhando na USP, com a reabilitação, com cardiopatas e atletas, e aí foi criado nos arquivos brasileiros de cardiologia, primeiro e único consenso de reabilitação cardiovascular. Alguns dos médicos aqui, profissionais da área da saúde, são os nossos amigos também lá de trabalho até hoje, dos anos 90 até hoje, eles escreveram e publicaram as diretrizes, o consenso. Então, novamente, tudo que eu for falar aqui hoje e tudo que você for comentar com o seu paciente, com o seu aluno, com o seu cliente, outro profissional, tem que ter um embasamento fisiológico e essas são as principais referências para evitar discussões. Então, está totalmente coerente aqui os arquivos brasileiros de cardiologia, né, que são as diretrizes, com a fisiologia. Então, são as referências principais para um profissional de alto nível, que é o caso de vocês, de excelência, ter esse alicerce, ser bem edificado o seu trabalho, e não ficar no chute, na tentativa e erro, mas sim ter um grande embasamento. E aí, meus amigos, para começar, já que falaremos de treinamento de força, eu gostaria de inicialmente aqui mostrar para vocês aqui um trabalho, treinamento só, o efeito treinamento aqui de resistência, só para fazer uma introdução com aeróbio, para mostrar que o aeróbio também, no coração, o seu músculo, também promove benefícios, né, em termos de hipertrofia, aumento de massa. Olha que interessante, falaremos do bíceps, do tríceps, do quadríceps, enfim, dos diversos grupos musculares. Mas o coração, é importante você também visualizar o coração. E vou mostrar aqui também algumas imagens bacanas de hipertrofia do coração, excêntrica e concêntrica, do aeróbio, do resistido. Então nós vamos focar nos grupos musculares externos, mas inicialmente no coração, por ser um músculo também. Repare, meus amigos, aqui, um ano aqui com treinamento aeróbio, de resistência. Aí. Vocês podem observar que realmente aqui, ó, você já tem aqui ventrículo esquerdo, né, a massa do ventrículo esquerdo aqui em gramas, e que depois de 3 meses, 6 meses, 9 meses e 1 ano, reparem como vai aumentando significativamente a massa, a quantidade de músculo, a massa do coração, no caso aqui no ventrículo esquerdo, que é a região mais importante do nosso coração, que é o ventrículo esquerdo, é onde vai sair o sangue pela aorta em diante. Tudo bem? E a espessura aqui também, a espessura da parede,
Repare como também depois, ó, praticamente aqui um ano, e esse fato já vem acontecendo aos 3 meses, 6 meses, 9 meses e um ano, repare como vai aumentando significativamente também do lado direito aqui, né, o ventrículo direito, essa massa, a relação, né, do esquerdo com o direito. Então a parede aqui já vai se espessando. Então reparem como em 3 meses o coração já começa a hipertrofiar. Imagina que a parte externa que comentaremos aqui no curso também. Então, olha que slide bonito, bacana, uma referência importante também, como nós falamos do Circulation de 2014. Mostre esse fenômeno bacana, bonito para o seu paciente, para o seu aluno, para o seu cliente, que mesmo o treinamento aeróbio já vai produzindo esses efeitos. Vocês podem observar também aqui a massa também do ventrículo esquerdo, o direito, tem sempre a legenda aqui, em termos de volume diastólico, a quantidade de sangue no ventrículo esquerdo no final da diástole. Então o coração vai crescendo para fora do centro e comportando cada vez mais sangue internamente. Então aqui você vê, né, a quantidade de sangue no ventrículo esquerdo no final da diástole, por ser um coração que vai crescendo para fora do centro, é uma hipertrofia excêntrica. Será que o treinamento, esse é o aeróbio, será que o treinamento realmente resistido vai promover hipertrofias excêntricas ou concêntricas no coração? O bíceps vai hipertrofiando, o quadríceps também. E o seu coração? Então, novamente, se você quer ser uma pessoa com muita saúde, hipertrofiada, com tônus muscular, com força, ótimo, mas como que você consegue atingir todos esses objetivos, realmente chegando até os 80, 90, 100 anos? E tem muitos pacientes aqui no INCOR que estão passando dos 80 e muito bem. Então, vocês podem observar que a quantidade de sangue no ventrículo esquerdo vai aumentando, porque o coração vai crescendo para fora do centro, o lado direito também, significativamente, e também a espessura do coração. E aí nós mostramos aqui uma imagem, né, atletas, as pessoas vão hipertrofiando, e eu vou relacionar atletas com populações especiais. Por quê? Muitas vezes, meus amigos, né, ficar nos extremos tem que tomar muito cuidado, uma precaução maior, uma atenção maior. Ser cardiopata e ser atleta, muitas vezes, podem ter características semelhantes, e eu vou mostrar para vocês. Por quê? Porque eles estão nos extremos. Ser cardiopata pode ser uma questão genética, ser atleta também, mas atleta você está num outro extremo, um desgaste muito grande muscular e cardiovascular. Então olha que imagem bacana, bonita para mostrar para vocês aqui, uma hipertrofia do coração concêntrica. Então você vai dando um estímulo para uma pessoa, para ele hipertrofiar, e isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você não consegue saber qual é a pessoa que vai chegar nesse nível de uma hipertrofia concêntrica. Muitas vezes as pessoas que têm facilidade para hipertrofiar são aquelas pessoas que provavelmente têm mais fibras brancas no seu corpo, que são fibras que têm características, né, de ter uma síntese proteica maior. Então se você tem um cardiopata, um idoso que tem mais fibras brancas, isso já é genético, ele vai envelhecendo e perdendo massa magra, só que por ter fibras brancas, essa perda, por ele já nascer com uma quantidade maior, não fica aquele indivíduo idoso muito ectomorfo, muito pequeno. E essas pessoas que têm mais fibras brancas, possivelmente podem chegar nesse ponto de uma hipertrofia concêntrica. Perceberam? Não são todas as pessoas. Por isso, como é que você consegue saber, vocês que são estudiosos, que provavelmente também fazem o treinamento resistido, será que vocês têm o coração dessa maneira? É importante fazer um ecocardiograma. Aqui no INCOR nós fazemos. Então é importante você monitorar o coração do seu paciente, do seu cliente, principalmente se ele for hipertenso, obeso, diabético, porque a hipertensão, que não foi muito bem ajustada no começo da patologia, pode ter deformado o coração. Então, a hipertensão descompensada e o treinamento físico também intenso para hipertrofia, é ótimo o treinamento de hipertrofia, o treinamento de força, mas algumas pessoas respondem dessa maneira. Olha que interessante, meus amigos, olha que outra foto bacana, bonita também, que vocês vão receber depois todo esse material para depois usarem e mostrarem para os seus alunos, para os seus clientes. Nós podemos observar aqui um corte transversal, um corte pela metade. O coração aqui, com o ventrículo direito, que é o right, e o esquerdo aqui, que é o left. Então vocês podem observar qual é a espessura aqui normal, né, de um coração de uma pessoa saudável. Mas você também pode observar, não só um cardiopata, que tem um coração grande, dilatado e fraco, mas também uma pessoa que tem uma hipertrofia concêntrica.
Essa hipertrofia concêntrica que vocês estão visualizando aqui é o patológico. Ele pode ser de um cardiopata, né, um hipertenso, ou mesmo um cardiopata que desenvolve uma cardiomiopatia hipertrófica, e ele vai hipertrofiando o coração em direção ao centro. Por isso vocês podem observar que a quantidade de sangue que fica lá dentro é muito pequena, e isso é muito ruim. E isso pode aparecer no eletro, mas aparece com certeza no ecocardiograma. Então você precisa pedir para o médico, do seu paciente, do seu cliente, ou então você solicitar esse exame para ele, que é um ecocardiograma, para medir tamanhos, cavidades do coração, espessura dos ventrículos, espessura das paredes. Perceberam? Próxima informação importante, solicite o ecocardiograma para o seu cliente, para saber se realmente o coração dele não está se deformando dessa maneira aqui. E aqui é tipo da hipertrofia excêntrica, que é para fora do centro. Isso aqui é tipo de pessoas que fazem mais o aeróbio, ou o treinamento resistido, com o objetivo de resistência muscular localizada. Então, quando você trabalha o resistido com mais repetições, o que acontece? É parecido com o aeróbio. Você pode fazer um circuit training, que você vai aumentando o tônus da musculatura como um todo do corpo, mas também melhorando o tônus do coração. E ele, como não trabalha com grandes resistências, como é o trabalho de hipertrofia e força, ele fica um coração forte, grande, mas para fora do centro. Então, se você conseguir do seu cliente com que ele tenha um coração grande, forte, saudável e para fora do centro, excelente. Essa é a nossa meta. E aqui, meus amigos, novamente, o Guidelines do Colégio Americano de Medicina Esportiva, comentando aqui as recomendações, olha, não só para hipertensos, obesos, diabéticos, mas para quem tem câncer, né, as doenças cardiovasculares, artrite, depressão, diabetes, enfim, todas aqui essas populações, o que é já agora recomendado em 2019. Eu trago para vocês aqui uma referência atual de 2019, o que é recomendado. Então, até aqui, ó, 8 a 10, né, exercícios, 2 a 3 séries, 8 a 12 repetições, realizado aqui, ó, 2 a 3 vezes por semana. E numa escala aqui de dificuldade, a gente pode observar, ó, de 0 a 10 aqui, 8, uma escala de 0 a 10. Percebam, meus amigos, isso é de 2019, isso é para populações especiais, essas são as recomendações internacionais. Lembrando que em 2002, a antepenúltima, o que eles falavam? Para hipertensos, obesos e diabéticos, trabalhar cargas mais leves e mais repetições. Era isso que se falava em 2002. Em 2009 já começou a se mudar. Em 2019 já são essas características. Então essa que é a ideia. Depois nós vamos mostrar, e eu também na minha apresentação aqui, sugestões de como que você pode criar modelos de prescrição, modelos de treinamento. E tem muito conteúdo aqui para comentar com vocês, bem bacana aqui, que geralmente eu apresento aqui na USP, no INCOR, né, para o pessoal que faz aqui a especialização, a pós-graduação. Então todo esse conteúdo aqui que eu atualizei agora para esse ano, aproveitei esses dias, são conteúdos aí que eu uso como referência aqui no INCOR, nos cursos de fisiologia, de medicina do esporte, onde os médicos, professores de educação física, fisioterapeutas vão aprendendo, né, vão trocando informações com eles aqui no Hospital das Clínicas. E hoje eu estou comentando aqui com vocês, com slides, com apresentações atuais, aproveitando o momento aqui para dar uma boa qualidade aqui no curso.